todos os obreiros da casa do Senhor, homens e mulheres de Deus, Deus possa nos honrar em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Abra suas Bíblias em Amós, capítulo de número 7, verso de número 14. Oh glória! Amós 7 e 14. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Aquele que estiver sem Bíblia, encoste do lado de alguém que está com as Escrituras na mão. Vamos todos acompanhar a leitura. Glória a Deus. Amós 7,14, onde diz: E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Vou ler mais uma vez. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus Cristo, glorificando e bendizendo o seu nome, pois Ele é infalível. O Senhor é poderoso e Ele é fiel para nos dar vitória. Glória a Deus. O Senhor Jesus jamais despede alguém de mãos vazias. Aleluia. Pelo contrário, nós é quem somos responsáveis por interromper vitórias de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus nos faz promessas e Ele vai dizer na sua palavra: eu não sou filho de homem, nem muito menos sou homem. E Ele vai falar: eu velo pela minha palavra para cumprir. Por quê? Porque simplesmente Ele é o Senhor, Criador dos céus e Criador da terra. Mas Deus nos faz promessa, e às vezes nós mesmos colocamos barreiras e impedimentos e deixamos de receber tais promessas, e queremos colocar a culpa em Deus e dizer: Senhor, o Senhor é o culpado por eu não receber a minha promessa. Mas eu vejo um homem em que a Bíblia vai dizer que ele passa tudo aquilo que ele tem que passar, por um simples fato, para que o Senhor fosse glorificado. E em nenhum momento ele atribui a sua aprovação a Deus. Mas em um momento em que está tudo pesado, em que está tudo contra ele, em que nada é a favor, ele atribui a si a sua culpa. E ele vai dizer: maldito o dia em que eu vim ao mundo, maldito o dia em que eu nasci. Só que tem um momento em que ele entende que ele está sendo provado. Ele vai orar, apresentar a vida dos seus amigos, e Deus olha lá de cima para ele, porque ele não pediu nada para si. Deus olha para ele, e eu conjecturo aqui. Eu vejo Deus olhando e dizendo: ele crê tanto em mim que não pediu nada para ele. Deixa eu restituir tudo que foi tomado. Sabe quem é esse moço? É Jó. Em que ele está fedendo, em que o seu amigo é um cabo de telha, e ele pega esse seu amigo, ergue para o céu e diz: eu sei
que o meu Redentor, ele vive. Glória a E que Deus. por fim esse se levantará ao meu favor. Aleluia. Eu não sei se você tem essa fé. Deus fiel, aleluia. Eu não sei se você acredita para pegar tuas lutas e transformar em troféu, erguer para o céu e dizer: eu sei que o meu Senhor ele ainda vive. Aleluia. E o que eu estou enfrentando hoje é só um obstáculo que vai cair por terra e que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Em nome de Jesus. Vai pra lá, sai da tua. Pastor, o que tem a ver com a leitura que eu fiz? Nada. Porque agora eu quero entrar na leitura que nós fizemos e que ardeu esses dias no meu coração como palavra de Deus, para compartilhar com a igreja do Senhor nessa hora. E eu usei esse versículo em que eu fiz a leitura já em outro lugar. Eu vinha pensando, imaginando: Deus, é esse o caminho, Senhor? Ou eu trago para a tua igreja essa noite um outro versículo e que também veio ao meu coração. E Deus, essa hora, aqui neste lugar, confirmar, você pode até usar o outro versículo, mas eu quero falar através disso. Eu disse: eu creio, Senhor. E você pode até pensar: pastor, mensagem repetida. Você tem toda a liberdade de escolher ficar aqui e ainda ouvir Deus falar, porque Deus já falou através de louvores, através de orações. Ou então pegar a tua Bíblia e ir embora para a tua casa e fazer o desejo do teu coração e fazer o desejo da tua alma. Mas eu tenho algo para te dizer. Já que você veio, fica mais um pouquinho. E Deus vai nos usar, talvez, para os nossos olhos, um versículo repetido, ou uma mensagem que eu já trouxe em outro lugar. Mas se fosse assim, eu rasgaria a Bíblia e dizia: para que usar essa palavra? Porque outros homens já pregaram esses versículos e eu creio. E Deus já operou sinais, e Deus já fez maravilhas, e Deus já falou aos corações. E nessa noite não é diferente. Porque se veio alguém aqui com desejo de me ouvir falar, aproveita e vai embora. Eu não vou te pedir para ficar, porque eu não tenho nada para te dar. Se veio aqui alguém essa noite esperando esses homens falar alguma coisa no teu coração, vai embora para a tua casa, liga a televisão, fica lá, porque é melhor do que você ouvir nós falarmos aquilo que não vem da direção de Deus. Porque grandes coisas tem o Senhor por nós, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu só estou aqui essa noite porque ele marcou um encontro comigo. E ele já falou comigo esta noite. E muito mais falará. E alguns têm o costume de dizer: não, se Deus acabasse por aqui, eu estou satisfeito. Eu não, porque eu vim aqui com uma missão. Eu só saio daqui enquanto eu terminar de fazer aquilo que eu vim fazer. Eu só saio daqui essa noite depois de entregar tudo aquilo que meu Deus ordenara por intermédio do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que havia 3 homens na face da terra em que era permitido que o óleo da unção descesse sobre ele. Um desses homens eram os reis. O segundo homem eram os sacerdotes. E o terceiro homem
eram os profetas. A Bíblia diz que era um tripé. Caíam um, os outros também caíam. Porque um se fortalecia no outro. E que quando um tropeçava, consequentemente os outros pagavam preço. Quando um saía da direção, os outros, mesmo sendo fiéis, tinham que agora contemplar o sofrimento do povo e da nação. Pastor, não era assim, era assim. Porque quando lemos Jeremias, a Bíblia diz que ele chora, ele intercede pelo povo rebelde. E sabe qual é a resposta de Deus? Ainda que Moisés e Elias estivessem em vida, eu não ouviria a oração por esse povo. Só que a misericórdia dele é tão grande que o profeta vai pagar um preço que talvez não fosse o preço dele, mas Deus vai olhar e vai dizer: tudo bem, meu filho, só que tem uma coisa: aquele que é digno de entrar na espada, ele vai passar pela espada. Aquele que é digno de morte, ele vai ter a sua morte devida. Aquele que terá que arcar com as pragas sobre a sua casa, ele terá que enfrentar, ele terá que pagar o seu preço. E o cativeiro chega. Alguns entraram no cativeiro e outros não saíram dele, porque quando o povo vai voltar, a Bíblia vai dizer que eram apenas 2 pequenos rebanhos de cabras. Oh glória! Um povo que sentiu a glória do Senhor, que contemplou tamanha alegria, voltando agora como 2 pequenos rebanhos de cabra. É terrível. Essa Bíblia fala que a palavra se cumpre, a casa é edificada. Mas isso é outra mensagem. A Bíblia diz que 3 homens eram dignos de que o óleo da unção descesse sobre eles. E o texto que eu li, capítulo 7 de Amós, no início, vemos esses 3 homens: o rei, por nome de Jeroboão; o sacerdote, por nome de Amazias; e o profeta, por nome de Amós. Agora esses 3 estão numa luta entre si, porque Deus agora levanta Amós para ser boca de Deus para a nação. E ele começa a profetizar, ele começa a dizer aquilo que Deus estava mandando. Ele estava dizendo: vai vir isso, vai vir aquilo, o povo vai ser tratado desta maneira e daquela. E Amazias escuta, vai diante o rei Jeroboão e diz: o profeta Amós está profetizando coisas terríveis contra a nação. É melhor o Senhor tomar uma providência, porque senão o povo vai o seguir. Porque senão o povo agora vai ficar contra o Senhor, rei. E o rei toma uma atitude. O rei manda dizer a Amós que deixasse de profetizar, que deixasse de fazer aquilo que Deus ordenava. E eu pergunto: e agora? Ficar do lado de quem? De Deus ou dos homens? Eu quero te responder dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que aquele que desagrada aos homens sempre agradará ao Senhor, mas aquele que agrada ao Senhor sempre desagrada aos homens. E preste atenção, eu não estou incitando uma ira contra o teu pastor e nem contra os teus líderes, porque Deus instituiu homens de valores nesta casa, para que nós devemos prestar a eles todo o
respeito devido. Porque Deus não levantou qualquer um e colocou ali. Deus escolheu. Pastor, mas está fazendo coisa que eu não me agrado. Não cabe a ti julgar. Fica no teu lugar. Mas a Bíblia diz que o rei expulsa Amós da cidade. Amós é expulso daquele lugar. E quem é que leva a mensagem? O sacerdote Amazias. E Amós vai dizer o texto que nós lemos: Amazias, tem uma coisa, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Amazias, eu sou boiadeiro, eu sou um cultivador de sicômoro. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não pedi para profetizar, Amazias. Eu não sou profeta por hereditariedade. Os meus pais não eram profetas. Os meus irmãos não são profetas. A minha mãe não é profeta. Eu não pedi para ser profeta. Você sabe o que eu sou, Amazias? Eu sou boiadeiro. Eu sou um cultivador de sicômoro. E quem não conhece sicômoro? Uma figueira brava, onde Zaqueu sobe para ver o mestre passar. Eu quero te dizer uma coisa: dentro de Israel, dentro da cidade, ninguém plantava sicômoro. Sabe por quê? Porque não rentava, não dava dinheiro, não dava lucro, não tinha plantadores de sicômoro, ninguém queria plantar. E se você vesse um pé de sicômoro na região, foi o próprio Deus que plantou, porque ninguém perderia tempo plantando aquilo que não dá nada, não gera nada. A nossa ótica é de investir naquilo que rende. A nossa natureza é de investir naquilo que vai gerar a nós alguma coisa. Se eu abrir uma empresa, o certo é eu colocar aquilo que gire e que me dê lucro. Porque com os impostos que estão no nosso país, eu não duro um mês, nem debaixo de oração. Então eu tenho que ser inteligente, de olhar aquilo que está no comércio e que tem uma saída boa, para que eu possa manter, se eu pagar aluguel, o aluguel mensal, se eu tiver um ou dois funcionários, todos os impostos devidos, água, luz, sem falar em outras taxas. Ninguém perderia tempo plantando aquilo que não geraria nada. O sicômoro, ele dá um fruto, que ele passa do processo do verde para o podre, sem amadurecer. Você olhava por fora e estava verdinho. Quando você ia para ver se amadureceu, estragou. Por quê, pastor? Porque não amadurecia. Passava do processo do verde para o podre, sem amadurecer. É por isso que ninguém plantava sicômoro. Só que dentro das regras agrícolas de Israel, eles desenvolveram algo muito interessante, uma espécie de bisturi. E o cultivador de sicômoro, ele subia na figueira brava e feria figo por figo, feridas superficiais. E quando vinha o tempo da chuva serôdia e temporã, as micropartículas de ácido contido em gotinhas
a chuva batia no fruto, no filho, e amadurecia. Aleluia. Só que tinha um preço a ser pago. O profeta subia, ia figo por figo, e fazia os riscos, e amadurecia. E aqui Deus estava falando para nós: filho, tudo o que você fazia com o filho, eu estou fazendo com você. Deus fiel. Pastor, mas evangelho de sofrimento, ele nunca disse que seria fácil. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Verdade, Só que eu te digo uma coisa, é gratificante. Às vezes nós vemos, pagamos o preço, choramos. Nós pastores, às vezes sozinhos, às vezes vai todo mundo embora, e o pastor fica ali, pagando o preço. Muitas pessoas vêm pedir conselho, e às vezes só temos um Senhor para nos aconselhar. Porque as pessoas veem esses homens como super-homens. E quando ele passa por uma crise, condenação, já julga, já pré-julga. Só que eu conheço um Deus que é misericordioso. Deus fiel, aleluia. Sabe como? Quando todos desprezam, eu vou contextualizar com o texto bíblico. Quando todos rejeitam, e as pessoas dizem: esse aí, para mais nada presta. É quando ele faz com Pedro, em que ele já está assunto ao céu, mas ele volta, e na beira da praia, os discípulos se aproximam sem perceber, e não percebem que é Jesus que está à beira da praia. Vai lá, pode ir. É assim que o texto diz. E quando eles reconhecem, todos vão. Só que Pedro não, Pedro se lança ao mar. Ele cai. E a Bíblia diz que nu, esse nu é sem a capa. Ele se lança na água. E Jesus, quando ele chega na beira da praia, na areia, o nosso Jesus pega ele nos braços, entrelaça o seu braço com o braço dele e vai passear na areia com ele, conversar em particular, sabe? E eu vejo os outros dizendo: agora Pedro está enroscado. Já pensou se fosse nos dias de hoje, Facebook, WhatsApp, Deus desceu para falar com Pedro: Pedro agora vai ser excomungado, Pedro agora vai ser expulso, Jesus vai tomar a credencial de Pedro, vai pôr ele para fora. As notícias não esperariam nem terminar o culto, porque está uma moda hoje em dia. Pessoas dentro da igreja tirando foto via WhatsApp, mandando para outras pessoas. Eu já vi. Eu voltar e ver moças perdendo um tempo de adoração tão precioso para mandar mensagem em WhatsApp. Eu não sou contra, irmão, não. Só que cada coisa no seu devido lugar. São ferramentas importantes para evangelizarmos, para conversarmos coisas saudáveis, para conversarmos coisas de Deus. Mas eu vejo as pessoas olhando, eu estou conjecturando, sem ferir o texto, e mandando mensagem: Pedro agora está enroscado. Entrariam no fuxico gospel. Estava estampado: Pedro agora se deu mal. E sabe qual a pergunta que Jesus vai fazer para ele? Pedro, tu me amas? Ele para, e a resposta: eu amo. Jesus começa a andar novamente.
andando. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Oh glória! E a resposta é: eu amo. Ele começa a andar novamente. E depois Jesus interrompe os passos, olha para ele e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu amo. Em outras palavras, Senhor, eu errei, mas tu sabes que eu te amo. Senhor, eu não fui aquilo que o Senhor queria, mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Oh Senhor, talvez eu tenha vacilado um pouquinho, mas tu sabes que eu lhe amo, Senhor. Oh meu Deus, tu sabes, Senhor, que eu sou um pecador, mas eu lhe amo com todas as minhas falhas, defeitos e fraquezas. Eu te amo, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Oh glória. E você conhece quem foi Pedro? Você sabe quem foi e quem é Pedro para os nossos dias. Um homem que andava armado, em que em nenhum momento Jesus disse: joga fora. Não. Nem quando ele, no monte, quando vier prender Jesus, ele sacou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus foi, colou e disse: guarda. Guarda. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai. Enviaria uma comitiva angelical para me socorrer. Guarda a espada, Pedro. Sabe o que ele estava querendo dizer? Vai chegar a tua hora, Pedro. Vai chegar a tua hora, Pedro. Sabe por quê, irmão? Quem se encontra com Jesus, oh meu Deus, tem uma vida transformada. Quem se encontra com Jesus tem uma vida transformada. E quem não teve uma vida transformada ainda é porque nunca se encontrou com Jesus. Porque quando se encontrar com Jesus verdadeiramente, nunca mais é o mesmo. Quem ainda leva uma vida secular é porque nunca se encontrou com Jesus. Porque quem se encontra com Jesus tem uma vida de vitória, pastor. Mas quem se encontra com Jesus enfrenta a luta, é lógico. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas ergue a cabeça, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Aleluia. Quem tem um encontro com Jesus não mente. Quem tem um encontro com Jesus não calunia. Quem tem um encontro com Jesus compra e paga. Quem tem um encontro com Jesus não omite. Ele vai para fora. Como Pedro diz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu amo. Ele diz: eu posso até ter cometido os maiores pecados, Senhor, mas eu te amo. E o texto aqui vai dizer que Amós, ele não deixa de fazer aquilo que ele foi chamado. O texto aqui diz que ele continua. Ele continua. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para ele que a dependência tem que haver nas nossas vidas. Deus olhou para ele e disse: tudo que você fazia com o filho eu vou fazer com você. Mas você sabe, aquilo que passava do processo do verde para o podre foi mudado por causa das feridas, porque teve um preço a ser pago. Da mesma forma vai ser com você. Você vai poder até chorar, você vai ser expulso da cidade como você foi a nós, mas não vai deixar de ter vitória na tua vida. Eu sou o Senhor e me responsabilizo. O que você está enfrentando hoje é para um crescimento espiritual. Eu sou o Senhor e eu velo pela minha palavra. Eu não vou te decepcionar, Amós. Continua. Se o rei não quis compromisso, meu Deus, se entrelaça comigo, Amós. Se o sacerdote, meu Deus, fez conchavo
escravo para te deixar de lado, meu Deus, amor, esquece ele, parte para a oração, abre a tua boca, libera a palavra de vitória, porque eu sou o Senhor e eu me responsabilizo. Aleluia. Deus está nos dizendo: deixa de lado quem não quer compromisso, deixa de lado e se levanta contra a obra. Maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos escolheu, maior é aquele que disse: vai, filho, que eu estou contigo. Erga a tua cabeça, filha, erga a tua cabeça, moça, porque eu sou o Senhor e estou preparando a tua vitória. Não tem causa perdida para Deus, não tem palavra contrária que impeça o crescimento de Deus. Abençoa que me dá você. Aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem impedimento. Deus fiel. Não tem barreira. Uma coisa importante é que o maratonista, um maratonista, quando ele ganhou sua primeira Olimpíada, eu não me recordo o nome dele, mas ele vai dizer que estava competindo com pessoas mais bem preparadas do que ele, em um lugar muito frio, que os seus ossos doíam por dentro. E ele diz que parecia gigantes contra ele. E quando foi dada a largada, depois de alguns instantes correndo, ele foi ficando para trás. E ele viu as pessoas se distanciarem dele. Quando ele olha para o lado e vê o seu pai gritando e dizendo: filho, vai que eu estou aqui, filho, vai que você vai conseguir. E o seu pai gritava da multidão. O seu pai se levantou e começou a gritar: vai, filho, que você consegue. Ele disse que veio uma força lá onde ele não imaginava. E ele começou a correr, e o seu pai não deixava de gritar: vai, filho, que você consegue. Vai, filho, que você consegue. E ele, quando foi se reparando, uma pessoa foi ficando para trás, outra foi ficando para trás, e o seu pai gritando: vai, filho, não desista. E ele foi passando um, passando o outro. Quando ele menos esperava, ele cruzou a linha de chegada. Em primeiro lugar, Deus está falando conosco: não desista. Vai, filha, levanta, vai que você consegue. Se põe de pé, não desista, erga a cabeça, eu sou contigo. Deus está dizendo: vai, filho, vai, filha, vai, filho, vai, filha, vai, filho, vai, filha. Glória, aleluia. Sois santo e fiel. Muitas coisas tentam nos fazer parar. Aleluia. Só que, lendo a Bíblia Sagrada, a primeira epístola escrita à cidade de Coríntios, no capítulo de número 2, se eu não me recordo, 2 e verso de número 16, vai dizer que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. O missionário, quando chega na cidade de Coríntios, o maior centro de prostituição da época, havia uma deusa naquele lugar chamado deusa Diana, e um templo erguido àquela deusa naquela cidade. E os estudiosos, os historiadores vão dizer que todo ano havia uma festa na cidade de Corinto para ser prestado culto a essa deusa, deusa Diana. E havia dentro do templo 1000 sacerdotisas, e a prostituição rolava desenfreadamente dentro
dentro do templo e fora dele. Pois essa deusa representava a deusa da fertilidade, do sexo.